Posso? Claro que pode, já está a gravar. Olha, pai, na escola, eu e os meus colegas, nós costumamos falar sobre vários assuntos. E um deles é sobre casas, tipo, sobre as nossas casas e sobre onde cada um mora e essas coisas. E eu gostava de fazer uma pergunta. Achas que as pessoas deveriam tentar vender as casas sozinhas ou procurar a ajuda de um profissional? Conheces o Dr. Google, Matilde? Quando as pessoas estão doentes, é muito comum as pessoas tentarem primeiro consultar o Dr. Google, vão ao Google, escrevem os sintomas que estão a sentir e depois começam, muitas vezes, ou a se automedicar, ou seja, escolhem por elas os medicamentos que querem tomar, vão tentando resolver a situação, vai passando tempo, as pessoas continuam com aquele sintoma e continuam doentes e depois percebem que têm que procurar a ajuda de um profissional. Normalmente procuram um médico que é especialista nessa área, certo? Yeah. O problema de tentar fazer sozinho primeiro esta automedicação é que quando chegam ao médico acabam por ter que quase que forçar o médico a resolver o problema que elas construíram a tomar a medicação que não deviam ter tomado. Depois ele tem que diagnosticar o que é que realmente elas têm e depois então acaba por conseguir resolver a questão com o diagnóstico dele. Faz sentido o que estou a dizer? Yeah. Então, na mediação é parecido. Porque as pessoas muitas vezes tentam, também com o Dr. Google, perceber como é que se põe uma casa à venda. E tentam elas fazer o processo. Escolhem elas o preço com base em casas que estão à venda em portais que são outros particulares, outras pessoas sozinhas que tentam pôr as casas à venda. Esses valores normalmente estão muito enviesados porque não estão apoiados por estudos de mercado. As pessoas tentam fazer o processo sozinhas, vai passando tempo, não vai funcionando, podem receber algumas chamadas ou muitas chamadas, mas normalmente recebem mais chamadas de outros profissionais do que de clientes finais, não sabem como fazer o processo de solicitadoria, ou seja, da parte documental, organizar os documentos, atualizar os documentos, seja lá o que for, vai passando tempo, a casa vai estando à venda, e depois, quando reparam que não conseguem fazer a venda, acabam por procurar a ajuda de um profissional. Esse profissional, no momento, tem que resolver duas coisas. A primeira é tentar apagar do passado o facto da casa ter estado à venda, porque isso deixa uma marca nas pessoas. Se tu visses a mesma... Imagina que tu querias comprar uma mala. Essa mesma mala está na mesma loja, à venda, há mais de um ano, por um determinado preço. Ninguém compra. A partir de... O que é que tu achas que pode ser? Se toda a gente gosta de comprar malas, e aquela mala é uma mala parecida com as outras que as pessoas gostam de comprar, se ninguém compra, ela pode estar muito cara. Então nas casas é igual, acaba por fazer este efeito. As pessoas veem a mesma coisa no mercado há muito tempo e pode fazer o efeito daquele produto ter algo bem errado. Depois o profissional tem que fazer todo o seu trabalho, fazer então um estudo de mercado, conhecer a casa para fazer esse estudo de mercado, perceber o que é que está na envolvente, o que é que existe naquela zona à volta, que tipo de casas é que são parecidas, não são parecidas, que tipo de valores é que existem, e com base nesse valor começar um trabalho profissional de colocar a casa à venda. O grande perigo é este, é perdermos tempo, e quando vamos procurar ajuda profissional, pode já ser tarde para termos um primeiro grande impacto. Tu já viste os nossos vídeos? Yeah, óbvio. Então, esse trabalho que nós fazemos é no sentido de dar um máximo impacto que conseguimos quando lançamos uma casa, ou um terreno, ou um apartamento. Para quê? Para captar o máximo de atenção possível. Quanto mais pessoas verem os vídeos das casas, quanto mais pessoas lerem a história que cada casa tem, quanto mais pessoas verem o nosso anúncio, maior a probabilidade de encontrarmos a pessoa certa para comprar aquela casa. Faz sentido? Yeah. Boa. Outro perigo é nós, como proprietários, irmos à procura de um profissional e esse ser um falso profissional. Imagina uma pessoa chegar ao médico, imagina que tens uma consulta e nós chegamos à consulta, tu entras sozinha, o médico nem levanta a cabeça para olhar para ti, não fala contigo, tu sentas-te, não faz diagnóstico, não pergunta o que é que tu estás a sentir e diz-te assim, olha Matilde, vais tomar isto. Achas isto normal? Não. Não. Porquê? Vais achar estranho que se calhar estão-te a dar medicação e ele não sabe bem o que é que tu tens. Sim ou não? Yeah. Então, quando falamos de falsos profissionais, são
pessoas que também estão na área, mas que chegam a uma casa, fazem assim, conforme o vento, escolhem um valor. Ou muitas vezes é o próprio proprietário que joga um valor para o ar e as pessoas dizem, pode ser. Qual é o perigo disto? Se essa pessoa não conhece a casa, não conhece as características da envolvente, não conhece em que ambiente é que aquela casa está inserida, qual é a zona, qual é o tipo de habitações que existe naquela zona, se não tem um estudo de mercado, ou seja, não faz diagnóstico, se não tem ferramentas para poder perceber qual é o melhor intervalo de valor para aquela casa estar à venda, a probabilidade daquela casa estar à venda a um valor acima de mercado é muito grande. Da mesma maneira que o médico também tem que diagnosticar aquilo que estás a sentir para dar a medicação certa. Voltando ao exemplo do médico, nesta situação, o que é que farias? Provavelmente ias a outro médico, procurar uma outra opinião, e se fosse um médico realmente altamente profissional, o que ele faria seria algo deste género. Depois chegavas à consulta, ias-te sentar, ele ia falar contigo, olhar para ti nos olhos, fazer-te perguntas, como é que te sentes? Tens uma dor? Onde é que há a dor? Que tipo de dor é que é? Qual é a intensidade dessa dor? Ia provavelmente fazer exames extra, prescrever alguns exames para poder perceber no local onde estás a sentir essa dor o que é que pode estar a causar essa dor. E só depois de todas essas perguntas, de todos esses exames, ele ia voltar a se sentar contigo e te dizer, de acordo com tudo isto que eu estive a analisar, o diagnóstico é este, o tratamento deve ser este. E assim parece-te mais profissional ou não? Então, quando nós estamos a analisar casos, estamos a fazer a mesma coisa. A primeira coisa que acontece é as pessoas que têm as casas, os proprietários, ligam para nós. E nós vamos conhecer a casa dessas pessoas. Vamos lá conhecer as casas, para quê? Para ver qual é o espaço, em que zona é que estão inseridos, em que estado é que está, que características é que tem. Mas também vamos lá para conhecer as pessoas, quais são as suas necessidades, o que é que elas procuram depois de vender aquela casa, qual é o objetivo daquela venda, perceber num todo qual é que é a situação. Depois vamos para o escritório fazer o que nós chamamos de um estudo de mercado. E esse estudo de mercado tem por base dados estatísticos, imóveis que já foram vendidos, imóveis que estão à venda, outros dados estatísticos também que estão inseridos nesta plataforma. E nós, com esse estudo de mercado, voltamos a reunir com as pessoas, à semelhança do que o médico faria depois dos exames prescritos e depois dessas perguntas todas, e vamos apresentar esse estudo com um intervalo de valor em que a casa poderá ser vendida. E se esse valor estiver de acordo com aquilo que a pessoa pretende, naquele momento, então vamos traçar um plano de marketing para aquela casa ser colocada à venda, vamos fazer fotografia, que é a Margarida que faz a fotografia, vamos ter aquela visita virtual em 3 dimensões para ver a casa por dentro, para as pessoas poderem visualizar a casa antes de fazer a visita, e vamos fazer aquele vídeo com a história do nosso copyright para termos o máximo de impacto possível, certo? Então, só depois do diagnóstico é que nós escolhemos com os proprietários qual é o melhor valor que conseguimos colocar a casa à venda. E desta forma, garantimos que a venda poderá ser o mais rápido possível. Faz sentido? Boa.